Eu vou cantar uma música pra... Ó, que eu fiz pra escola. Aí eu lembrei de uma musiquinha assim, a pessoa pediu pra fazer uns coelhinhos, coisinha da Páscoa, né? Que a gente gosta da Páscoa. Aí eu lembrei daquela musiquinha. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Mas aí eu tava com os trabalhos da escola, né? Você viu que bonita, viu? Aí a menina falou assim pra mim, mas você não sabe a história da Páscoa? A Páscoa não é coelho. Eu falei, não. E nem ovo? Aí ela falou, também não. Então vamos aprender o que é a verdadeira Páscoa? Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Até mais! Pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir
a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é. Aonde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai. E Ele se lembra de cada um de nós. E por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16, amém? Então Deus, Ele amou tanto, nos amou
tanto que ele ofertou o seu único filho para nos salvar. Então a oferta também é uma questão de amor. E o nosso coração, quando a gente vai ofertar, tem que ter esse amor para Deus, né? Para com o Senhor. Assim como Abel. Abel, ele entregou primeiro com um coração cheio de amor a Deus e chamou a atenção de Deus. A viuvinha, ela ofertou com um coração cheio de amor e chamou a atenção de Jesus. Então nós também temos que ofertar com o nosso coração assim, cheio de amor para com o Senhor, né? A gente ofertar assim como Paulo nos ensinou, com o coração cheio de alegria, não com tristeza, tá? Mas com o coração cheio de alegria, para a gente alegrar também o coração de Deus, amém? Então fecha os seus olhinhos aí, vamos orar? E você separa a sua ofertinha com um coração cheio de amor a Deus e muito grato por tudo que Ele fez por nós, amém? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor nos deu, que é o momento da oferta, o momento que nós podemos expressar o nosso amor para com o Senhor, papai, entregar o nosso presente, as nossas ofertas a Ti, que o nosso coração esteja assim, papai, aberto e cheio de amor para com o Senhor, papai. Abençoa, Senhor, a cada criança, abençoa o celeiro, Senhor Jesus, de cada casa, cada família representada, Senhor Jesus, a cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, papai, em nome de Jesus, amém. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Oi, tudo bem com vocês? Graça e paz, como estão? Tudo bem? E como que foi o último culto que eles? Prestou atenção? O que foi falado? O que a tia falou? Hein? Será que prestou atenção mesmo? Então vamos lá, vou perguntar. O que foi falado no último? Foi sobre uma festa que a gente teve. Alguém se lembrou da primeira festa que a gente comemora? Não lembrou ainda? A gente falou sobre a festa de Purim. Que foi a mudança de sorte, que fala sobre uma moça que fez muito pelo povo judeu. Você lembra o nome dela? Isso, a Esther. Mudou a história, né? Por quê? Porque ela foi falar com o rei, porque ela orou, ela jejuou pelo povo. E o Senhor mudou a sorte do povo, porque eles estavam condenados à morte, mas através da oração e do jejum, o Senhor libertou o povo. Por isso que ele mudou a sorte, porque eles estavam todos tristes e com medo, né? Porque iam morrer. Mas através da coragem de Mardoqueu e de Esther, o que aconteceu? Eles oraram, eles jejuaram e Deus mudou a sorte de cada um deles. Então, mas nós vamos falar de outra festa. Deixa eu ler aqui para você, lá em Levítico 23. Vai estar escrito bem assim. 23, a partir do... Vou ler a partir do 4, tá? São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, do crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Então, o que a gente está falando? Que a Páscoa, que hoje o pessoal comemora, eles colocam como central, como título central, como tudo importante. É isso aqui, ovo, coelho, chocolate. Mas, tia Flávia, posso comer chocolate? Pode. Posso ter coelho? Pode, mas coelho dá trabalho, hein? Tem que cortar capinzinho para eles comerem todo dia. Mas isso aqui não é a parte central da Páscoa. Nós vamos começar a aprender e vamos falar sobre um homem. Acho que vocês já ouviram falar desse homem. Só que tudo começa quando ele era bem pequenininho. O nome dele
Moisés. Então vamos lá em Êxodo. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 7. Fala bem assim, ó. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eles eram escravos. E ouvi o teu clamor por causa dos seus feitores. Que são feitores, tia Flávia? Os homens que cuidavam dos escravos. Eles batiam, brigavam, eles não cuidavam com carinho não, viu? Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. São todos os povos que viviam lá. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Vamos parar por aqui. Mas tia, quem que é esse Moisés, se você não ouviu falar? Moisés nasceu num tempo em que Faraó tinha mandado matar todos os meninos. Acho que até 2 anos, se não me engano. Por quê? Porque ele temia o nascimento do Salvador. E Moisés nasceu e a mãe dele pegou ele e cuidou dele. Imagine um bebê escondido, cuidou escondido, porque os feitores, os soldados não poderiam ver Moisés, não poderiam nem ouvir o choro de Moisés. Ela cuidou dele até um tempo e depois já não tinha como mais esconder ele. O que ela fez? Olha só. Ela colocou ele no cesto, cuidou bem certinho e deixou às margens do rio. Por quê? Porque a filha de Faraó estava ali perto. E a filha de Faraó viu ele e ele era muito bonito. E ela pegou ele e já se apaixonou pelo bebê e cuidou dele como um filho. Moisés aprendeu tudo que um filho da filha de Faraó poderia. Estudou, teve roupas boas, boa educação, aprendeu várias línguas. Estudou, que nem você estuda, você não vai para a escola? Moisés também estudou. E aqui fala que chegou um tempo, aí ele cresceu. Assim como você vai crescendo, como eu já fui criança, a gente cresce, não é verdade? Ainda bem. Aí, nesse tempo, que eu comecei a ler para você aqui, que fala que o povo estava sendo escravo. E Moisés estava como? Vamos dizer assim, no palácio de Faraó. E ele descobriu a verdade, saiu vendo o povo. E nisso ele viu o povo brigando, os soldados, e matou um egípcio. E o que ele fez? Estava brigando. O que matou o egípcio foi Moisés. Moisés viu a briga do povo e foi lá socorrer. Só que socorreu, acabou matando um e saiu escondido. Só que depois ele foi defender de novo o povo, só que o pessoal já tinha visto ele. Mas que você fez coisa errada, né? Você matou um soldado. E o que ele fez? Fugiu. Ele foi descobrindo a sua história, foi conhecendo o seu povo. E ele saiu, foi embora fugido. Por causa ele ia ser preso, porque matou uma pessoa. E ele encontrou no deserto Zípora, que se tornou mais pra frente a sua esposa. E nisso cuidou dele, ele foi conhecer o pai dela, o Jetro, e ele começou a cuidar dos rebanhos. São vários rebanhos, várias ovelhinhas dessa. Ele saía cuidando, ele começou a trabalhar cuidando dessas ovelhas. E num belo dia que ele está lá, cuidando das ovelhinhas, vai para lá, vai empastar, vai tomar água, tudo tem que ser cuidado, né? As ovelhinhas são uns bichinhos bonitinhos, não são? Tem que ser cuidado. O que aconteceu? Moisés está para lá. Aí ele falou assim: mas tem uma coisa diferente ali naquela árvore. O que tinha na árvore? Olha só. Você já imaginou uma árvore pegando fogo? Infelizmente a gente já teve muitas queimadas, né, aqui no nosso Mato Grosso. Mas o que acontece quando as árvores aqui no nosso Mato Grosso pegavam fogo? Elas se acabavam, eram destruídas, mas esta não pegava fogo, pegou fogo, mas ela não se destruiu. Por quê, tia Flávia? Deus querendo falar com Moisés, falando para ele
que ele teria que socorrer este povo, o povo do Egito. E olha aqui, vamos continuar a história. E ele fala assim, ó: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, os que estavam sendo escravizados? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, a curiosidade, quem é? Qual é o nome dele? Então o que eu lhe direi? Moisés perguntou, né, para Deus. Era corajoso, né? Questionando Deus, não vou falar quem é ele, quem está me mandando ir lá, né? E o que Deus falou com Moisés? Diga para o povo que eu sou o que sou. E Moisés falou: mas eu não posso falar isso, eu não sei como falar. Mas Deus falou para ele. Moisés cresceu, só que ele estava, ó, com medo. Mas Deus falou para ele: você mostrará sinais que eu estou com você. Está vendo isso aqui, esse cajado? Olha só. Deus falou para ele: você vai jogar no chão e o cajado vai se transformar no que? Alguém lembra? Numa cobra. Aí a partir do momento que você pegar o cajado de novo, o cajado vira, a cobra vira cajado de novo, vira aquele pau que se usa para cuidar das ovelhas, para andar também, né? E outro sinal que Deus falou para ele: você vai colocar sua mão debaixo de sua blusa. E quando ele tirou, olha que isso aqui tá branco, né? Tá diferente, não tá esquisito? Porque ele ficou doente. E Deus falou para ele: a partir do momento que você colocar de novo debaixo da sua blusa, o que vai acontecer? Ela vai ser curada. Assim, Moisés foi, mas ele pediu ajuda do irmão dele. Alguém lembra o nome do irmão dele? Arão. Mas tem mais história, tem mais coisa ainda. Você quer saber mais? Então fique de olho nas palavras seguintes. Abra o seu coração, a sua mente, dê um joinha aí, ó, dê o seu like, mande esse vídeo para mais amiguinhos seus para aprender o Senhor, ó, e fica aí que vai ter muito mais, porque o ovo e o coelhinho não é a nossa Páscoa. Você vai aprender que a nossa Páscoa é outra pessoa, tá? É Jesus. Então que Deus te abençoe e fique ligadinho. Tchau, tchau.